Olá, e aí? Como vai você? Meu amigo, minha amiga que nos segue, né, no nosso canal. Assim, é uma alegria muito grande poder toda semana, né, estar publicando um vídeo com algum assunto que venha nos ajudar a, a, a viver melhor, né, conviver melhor um com o outro. E nessa semana a gente iria falar de um assunto bem interessante. Mas antes eu queria te agradecer, né? Você que entrou agora para o nosso canal, nosso novo seguidor. Muito obrigado, tá? Muito obrigado mesmo. Obrigado por você estar comentando lá também na plataforma do YouTube. Isso tem, assim, traz mais relevância, né, para o nosso canal. Muito obrigado, tá? E assim, se você está assistindo esse vídeo, você ainda não não nos segue lá, vai lá no nosso canal, começa a nos seguir, aciona lá o sininho, para quando a gente colocar um vídeo, você possa ser avisado. Hoje a gente vai falar de algo, eu deixei como sempre algumas coisas anotadas para eu não esquecer, porque semana passada eu falei sobre um assunto que eu sei que cria polêmica, um assunto bem polêmico. Quando a gente fala de racismo, um branco, né, falando de racismo, o pessoal fica meio assim, né? E a gente recebe algumas opiniões, a gente recebe algumas críticas. Eu, Marcelo Conteiro, acho totalmente normal isso. Só que infelizmente as pessoas não conseguem, é interessante, eles não conseguem viver com isso, não conseguem viver com a crítica, com opiniões contrárias. E eu estou falando isso porque esse ano é um ano de eleição, por exemplo. O ano de eleição presidencial teve um monte de gente, né, que brigou porque um gostava do político tal, o outro gostava de um político diferente, e teve gente na família que deixou de falar com o outro, e até hoje não se falam por causa de opiniões diferentes. E aí eu queria, né, o título que eu coloquei hoje, por que as diferenças de opiniões não, né, devem afetar o nosso relacionamento? As diferenças de opiniões não podem, gente, não podem interferir nos nossos relacionamentos. Aí eu lembro, né, o nosso canal aqui, como vocês sabem, né, Psicoteologando, que a gente vai falar sempre um pouquinho da psicologia, um pouquinho da teologia. E aí, assim, eu lembro na passagem bíblica de Gênesis 13, 7 e 8, é aquele momento em que os pastores de Ló começam a se divergirem, a brigarem com os pastores de Abraão. E aí, naquele momento ali, né, eles conseguem, Abraão vai, chega e conversa com Ló. Por que eles estão desentendendo? A gente não pode se desentender, a gente é parente, poxa, a gente não pode se desentender. Né? De repente algum tinha opinião diferente, né? Não, é melhor ir nesse matinho aqui que o meu gado vai comer esse mato, esse aqui, a minha ovelhinha é daquele lado ali. Aí uma briga tremenda entre eles. E aí o que eles fizeram lá? Entraram em comum acordo e se dividiram. Mas não ficaram inimigos, tanto que você vai ver no decorrer da Bíblia ali, que eles não ficam inimigos, tá? Mas aí eu pensando sobre isso, eu estava meditando, né, sobre a opinião. Como eu falei, semana passada a gente teve essa situação, e eu até conversei com um amigo, que eu tenho um apreço muito grande, se ele assistir ele vai confirmar. Eu chamo ele de Ryu, mas é o Eduardo, né, esposo da Suelen, que é a nossa irmãzona, né, e aí a gente tem uma amizade muito grande. E aí até ele colocou, né, que tinha uma opinião diferente. Eu falei, excelente, nem por isso a gente vai deixar de ser amigo. Eduardo, Suelen, Tutu, um abração aí para vocês, né? Isso, gente, isso é crescimento. E você cresce com as opiniões contrárias. Me desculpa você que não consegue conviver com isso. As opiniões contrárias fazem com que você cresça. E aí, assim, por que a maioria das pessoas não conseguem conviver com isso? Eu fico pensando, por que as pessoas não conseguem, acham que só a sua opinião é a correta? E aí, eu fiz aqui alguns conceitos sobre opinião, tá?
E aí fala assim, ó, o dicionário, que a opinião é o modo, tá, de pensar aquilo que se pensa em relação a um assunto ou pessoas, né, um parecer ou um ponto de vista. A opinião também é uma demonstração de um pensamento, um pensamento pessoal em relação a algo ou alguém, né? Ele avalia sobre aquela situação ou alguém e ele vai e dá a sua opinião. É um ponto de vista, tá? Regulamentado por um juízo de forma ou por um conceito. Agora, o importante, querido, né? Para a gente começar a entrar em um comum acordo, né? Você pode ter opinião diferente, mas a gente entra num comum acordo, né? Você não deve dar a sua opinião se você não conhecer aquele fato. Se você não conhece, eu acho mais digno você chegar e falar assim, ó, eu não posso opinar porque eu não conheço. Eu lembro na época, né, quando eu estava morando no Rio de Janeiro ou quando eu estou fora e aí eu encontro um carioca e aí a gente vai falar sobre praias ou regiões, né, de praias. Aí quem é carioca vai saber que tem a região Costa Verde, né, que você pega ali de Coroa Grande até Angra, vai embora até Paraty, né, e até chegar em São Paulo ali. E tem a região da Costa Azul, que aí você vai pegar lá Arraial do Cabo, Cabo Frio, aquela área toda. E aí uma vez eu conversando com uma pessoa, e a pessoa disse, eu não suporto a região da Costa Verde. Aí eu falei, você conhece? Qual a praia que você não gosta lá? Não, eu não conheço. Ué, como é que você não conhece e você, né, não dá a sua opinião do que você não suporta? Então procure dar opinião naquilo que você conhece, né? Porque não existe assim, a opinião correta. Não, eu sei sobre isso, eu dou minha opinião e a minha opinião é mais certa. Não, por isso diz, é opinião, tá? E aí, tem uma outra coisa importante, que a sua opinião ou a minha opinião, ela não comprova os fatos. Não quer, como eu disse, não quer dizer que a minha opinião ou a sua seja certa. Mas quando a gente junta as duas opiniões e a gente tem uma opinião, né, ou melhor, opiniões de várias pessoas, a gente consegue chegar a um conceito. E aí sim, isso é crescimento, isso é legal, né? Em Provérbios 15, 23, diz assim, olha, expressar a própria opinião é motivo de alegria. E como faz bem o conselho certo na hora necessária. Essa é uma tradução da King James, que eu gosto muito dessa tradução. Então assim, expressar a própria opinião é motivo de alegria. E como faz bem o conselho na hora certa, né? Na hora necessária. Então dê a sua opinião, mas não é para dar a sua opinião para brigar, é dar a sua opinião para crescimento, né? E assim a gente consegue crescer e assim a gente vai trazer isso para nós de forma muito legal. Bem, lembra, uma coisa bem, eu queria, para a gente ir fechando, nosso vídeo essa semana não vai ser muito grande, né? Porque eu queria que você estivesse pensando sobre isso. Conviver com o contraditório é um sinal assim de respeito ao outro. Quando você vive com essa questão do contraditório, é porque você respeita o outro. Quando você não consegue fazer isso, desculpa, eu não vejo você respeitar. Porque assim, você não é dono da verdade, querido. Eu não sou dono da verdade. Eu posso ter até um conhecimento a mais. Por exemplo, se você me perguntar algo sobre psicologia, algo sobre teologia, para aquele, né, que não conhece, para quem conhece, por exemplo, eu conheço um pouco de psicologia, conheço um pouco de teologia. Aquele que nunca estudou teologia, ele vai ter a opinião dele como leigo. Eu vou ter minha opinião como especialista. E a gente junta essas duas opiniões e a gente chega a um denominador comum. Não quer dizer que o outro seja errado ou que o outro está contra você ou é o seu inimigo. Estou falando isso porque a gente está vindo num período, com certeza, daqui a pouco de eleição, né? Eleições, melhor. Um período agora de pandemia em que os nervos às vezes estão à flor da pele, né? A pessoa às vezes está naquele isolamento social, ele está mal. Depois você veja os outros vídeos que eu falo um pouco sobre isso. E quando eu ouço a opinião do outro e aquilo não me faz mal, é questão de respeito ao próximo. E aí, né, lembre-se
que as pessoas, elas possuem assim, que respeitam o outro, é porque elas possuem sabedoria. Elas são sábias. Olha, jamais, né, o sábio, ele despreza a opinião do outro, jamais. E isso é uma questão de respeito, como eu falei. Quando o outro fala algo diferente daquilo que eu estou pensando, eu respeito o que ele fala e eu junto com o que eu digo. E aí eu chego a um denominador comum, eu adquiro mais sabedoria. Isso é uma atitude da pessoa sábia. Aquele que não respeita a opinião do outro, ele não é sábio. Lembre-se, vamos vir agora. Temos agora, né? Eu falo agora porque, né, a gente está passando por essa pandemia. Uns são a favor do isolamento social, outros não. Uns são a favor da vacina, outros não. Cada um tem a sua opinião. E a gente precisa respeitar a opinião do outro. E quando a gente faz isso, a nossa convivência fica muito melhor. Por que as pessoas hoje não conseguem conviver? Porque todo mundo quer dar a sua opinião e se acha dono da razão. E não é isso, queridos. Não é isso. Precisamos respeitar o outro e a opinião do outro, principalmente. E assim vamos crescer e crescer muito mais. Lembre-se, você não é o dono da verdade. Eu não sou o dono da verdade. O meu canal não é o canal dono da verdade. E aqui estamos abertos à sua opinião, para que a gente cresça mais. E através dessas opiniões, a gente faça as pessoas crescerem mais, a gente faça com que as pessoas consigam conviver melhor em sociedade. Tá bom, querido? Mais uma vez, bem-vindo ao nosso canal, né? Psicoteologando com Marcelo Ponteiro. Que Deus te abençoe e que a gente possa crescer muito mais, né, em sabedoria, recebendo a opinião do outro, respeitando o que o outro diz sobre determinado assunto. Que Deus te abençoe.